Olá, pessoas lindas! Você está no meu canal. Eu sou a Renata Gomes e o nome desse canal é re.gomes.diz, porque eu gosto de falar um pouquinho. E a experiência que eu tenho para contar para vocês hoje é sobre a separação dos meus pais, que aconteceu o ano passado. Eu já estava beirando os meus 35 anos. E eles de convivência juntos já estavam beirando os 40. Que aí você põe na ponta do lápis o tempo da paquera, o tempo do namoro, o tempo do noivado, casou, engravidou, o tempo da Renata ser gerada, da Renata nascer. A Renata já tá com 35. Então o relacionamento dele já estava beirando os 40. Decidiram se separar. Claro que ninguém decide se separar da noite pro dia, né? Já vinha de algum tempo rolando os atritos, já se via que aquilo não ia dar certo. É como alguma coisa que você coloca no fogo e você não põe água para cozinhar. Aí vai secando aquele pouquinho que tinha, o cheirinho antes do cheiro de queimado, tu já consegue perceber que a coisa não vai ficar boa. E assim também é um relacionamento, né? É como um vulcão, dá uns tremor aqui, uns tremor ali, até que explode. E foi assim que aconteceu. Mas a experiência que eu tenho para contar para vocês é como filha, porque eu fiquei no meio do tiroteio. Amo meu pai, para mim foi um pai maravilhoso. Amo minha mãe, para mim foi e é claro, ele também maravilhosos. E assim, se entre eles o negócio já não estava bom, se para ele ela já não era a esposa que ele queria, se para ela ele já não era o esposo que ela queria, não tem nada a ver com isso. Até mesmo porque quando o relacionamento começou, quando o beijinho começou, a Renata nem pensava em existir. Mas agora estava eu ali no meio de troteio entre os dois. O que acontece com muita criança, muito adolescente, às vezes os pais não conseguem lidar bem com isso, os filhos não conseguem lidar bem com isso e olha, e vira um horror. Eu com 35 anos, já madura, para mim já foi muito difícil, porque a minha mãe vinha falar mal do meu pai para mim, porque ele cometia os erros dele com ela, e eu ficava brava e ia ligar pro pai, aí o pai tinha também as reclamações dele a respeito dela para me fazer, e eu não podia defender nenhum nem outro, porque a gente tem que se manter neutro, porque para mim eles eram pais maravilhosos. Se um para o outro já não estava sendo bom, não cabia a mim decidir, não cabia a mim defender um ou outro, porque era o relacionamento deles, né? Isso foi muito difícil para mim. Fica aqui como dica para os pais que estão se separando, né, tomarem esse cuidado de não estar falando mal do outro na frente dos filhos, porque assim, e você não quer mais olhar para a cara dele ou para a cara dela, ela não, ele ou ela não serve mais para você, mas ainda é o pai e a mãe dos seus filhos. Então tem que respeitar o sentimento dessa criança, porque a criança se vê numa situação que ela não quer tomar partido, porque não é justo. Ela não tem nada a ver com isso. E às vezes as pessoas confundem, misturam a relação de marido e mulher com a relação de pais e filhos. E muitas vezes os pais descontam nos filhos porque é o que a ex-mulher fez, ou vice-versa, ou sempre que tem uma reunião de família, ou sempre que está entre amigos, fica falando mal daquela pessoa que já não faz mais parte da vida dele, mas que ainda faz parte da vida da criança. Isso é muito difícil, isso é muito complicado. Eu sofri bastante, assim, nesse sentido de que eu não sabia o que fazer, não sabia o que dizer. Às vezes quando a minha mãe vinha falar do meu pai, e aí se eu concordasse com ela, eu me sentia mal, porque era o meu pai, não era justo. E se eu não concordasse, daí ela ficava chateada, porque achava que eu achava que o que ele estava fazendo era certo, e ele da mesma forma. Então, pais, tenham esse cuidado, porque ambos amam os filhos e a criança não merece ter que escolher entre ninguém. Não fique falando mal do seu ex-marido, da sua ex-esposa, perto, próximo do seu filho. Não fique, é igual o pai dele, é igual a mãe dele. Não faça isso, porque a criança não merece passar por isso, sabe? Não exige que a criança escolha ou tome partido de um ou de outro. Procurem deixar os seres de vocês neutros, porque se eu já era adulta, com 35 anos, me vi numa situação desconfortável, né,
por me ver ali no meio daquele tiroteio, imagina, né? Às vezes uma criança, um adolescente que ainda não tem maturidade para isso, e às vezes aquilo que você fala, aquilo que você faz vai atingir a vida dessa criança, ela vai levar esse trauma. Às vezes os filhos pegam um ranço, como diz aqui em Santa Catarina, de um pai ou da mãe, porque pelo que o outro fala. E às vezes assim, as pessoas não conseguem ser bons maridos e boas esposas, mas às vezes conseguem ser ótimos pais. Então acho que o seu filho não merece que você tire isso dele, né? Então é isso que a gente tem que estar bem atento. Hoje em dia, já tem um ano, as feridas já estão mais calmas, mais cicatrizadas, e acho que eu consegui passar por isso sem tomar partido de ninguém, sem que um ou outro se sentisse excluído por mim, e nem que eu goste mais de um ou de outro, gosto dos dois igual. Se eles não são mais um casal, mas eles ainda são os meus pais. E é isso que vocês têm que entender, vocês crianças, que vocês não têm obrigação de tomar partido de ninguém. É o seu pai e a sua mãe, vocês pais, que independente de estarem juntos, vocês ainda são os pais dessa criança. É isso que eu queria dizer para vocês. Fiquem com Deus e um grande beijo. Até o próximo vídeo.